Mercedes na frente no quinto e penúltimo dia de atividades no Bahrein. McLaren muito próxima dentro do mesmo décimo. Parece até reprise de ontem, mas não é. Max Verstappen o terceiro dando 139 voltas. Lewis Hamilton o quarto com uma Ferrari que inventou e trouxe uma asa traseira que dá cambalhota para trás. Isso mesmo. Quinto dia de atividades, segundo da segunda semana ou terceira, a depender do ponto de vista de testes da Fórmula 1 nesta pré-temporada. Amanhã acaba tudo e depois só em Albert Park na Austrália. Seguem as discussões nos bastidores sobre o que seria legal ou não e esse motor da Mercedes. Lembrando que ele afeta 8 carros no grid e não apenas Kimi Antonelli e George Russell. Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 e você faz parte da maior audiência de Fórmula 1 do Brasil porque está aqui no Splash and Go. Então senta aí pra gente falar de tudo. Vamos lá. O segundo dia, ou quinto, se você somar o total de testes da Fórmula 1 no Bahrein, foi marcado mais uma vez por um ritmo muito forte da Mercedes, seguida de perto pela McLaren e com a Ferrari aparecendo mais uma vez para tomar as manchetes pelo segundo dia seguido. Ontem com atualizações na traseira, uma B-Wing próxima do escapamento, hoje com uma surpreendente asa no flap superior que dá uma cambalhota, deixando a da Alpine, que na semana passada a gente zoou aqui dizendo que tomba, parecendo brincadeira de criança. E a gente vai falar disso também no detalhe. Kimi Antonelli deu para a Mercedes a volta mais rápida da pré-temporada até aqui, chegando mais perto do que vimos no ano passado e mostrando que nem tudo está perdido, apesar de vozes em pânico por aí. E enquanto Mercedes andou na frente, Ferrari chamou a atenção, a Aston Martin, mais um dia daqueles. Pelo segundo dia seguido, a Aston Martin causou uma bandeira vermelha, desta vez com Fernando Alonso, durante uma simulação de corrida. Foi a primeira vez que eles tentaram andar continuamente a distância de um grande prêmio, ou seja, fazendo todos os procedimentos pré-corrida, entra, sai, alinha na saída do pit lane, faz uma largada simulada e anda 56 voltas, parando apenas nos boxes para trocar os pneus. Alonso parou na saída da curva 4 e o diagnóstico foi, adivinha, problemas na unidade de potência. Com isso, eles perderam as 3 últimas horas de sessão. A sessão da manhã foi liderada por Lando Norris com um tempo de 1:33.453, calçando pneus C4 que vem sendo até aqui os mais rápidos. Max Verstappen mostrou força ficando a apenas 1/10 desse tempo com o calçado C3. Lembrando que C1 é o mais duro, C5 é o mais macio, portanto 4 é mais macio do que 3. Se o Verstappen ficou a 1/10 de um carro que fez tempo com o pneu mais macio do que ele, é um bom indicativo, mas isso é tudo muito superficial, porque a gente não sabe quantos quilos de combustível um estava levando e o outro, e quanto de energia foi usada naquela volta. Ah, mas Rodrigo, mas por que você tá me falando isso no meio de uma pré-temporada? Pra você já ir se acostumando que se a Fórmula 1 é um esporte complexo, esse ano ela vai ficar um tiquinho, não é nem um tiquinho, é um ticão mais complexo. A Ferrari, entretanto, teve uma manhã discreta. Lewis Hamilton deu poucas voltas, 4, salvo engano, ficando muito tempo parado na garagem com problemas não divulgados, o que gerou especulações sobre possíveis problemas causados pela tal estrambólica asa traseira. A parte da tarde, e como é costume no Bahrein, viu uma melhora significativa das condições de pista e condições atmosféricas. Temperatura cai, ar mais denso, carros geram mais downforce e conseguem, portanto, frear mais dentro e carregar mais velocidade nas curvas. E em tempos de aerodinâmica ativa, ar mais denso não causa mais arrasto porque você anula tudo. Os tempos caíram razoavelmente e Oscar Piastri foi o primeiro a entrar na casa de 1:32. Mas foi Kimi Antonelli quem roubou a cena, marcando 1:32.803 e cravando o tempo mais rápido para Mercedes. A exemplo de ontem, a estrela de 3 pontas na frente. E também a exemplo de ontem, a McLaren muito próxima no mesmo décimo. Verstappen o dia inteiro no cockpit, a exemplo do seu companheiro Hadjar, que ontem andou de manhã e de tarde, marcou 139 voltas. Um excelente número, lembrando que o Grande Prêmio no Bahrein tem 56. Portanto, muito próximo da distância de 3 grandes prêmios num dia só. No consolidado dos tempos, somando manhã com tarde, Kimi Antonelli foi o primeiro, Oscar Piastri o segundo, Max Verstappen o terceiro, Lewis Hamilton o quarto. Lando Norris, que ocupou o carro da McLaren pela manhã, foi o quinto, Franco Colapinto o sexto, Nico Hülkenberg o sétimo, George Russell o oitavo, Esteban Ocon o nono. Liam Lawson foi o décimo, Alexander Albon
Albon o 11º e Gabriel Bortoleto o 12º. Bortoleto deu apenas 29 voltas, bem menos do que Hülkenberg, que passou de 70 na sua vez. Oliver Behrman o 13º, Sérgio Pérez o 14º, Fernando Alonso com problemas o 15º e em último Valtteri Bottas. Fazendo aqui o nosso exercício dos 107%, regra que determina quem vai ou quem não vai para a corrida a partir do tempo da ponta. Hoje, com o tempo de Antonelli na casa de 32,8, Valtteri Bottas ficaria de fora, porque a régua, a nota de corte, seria um tempo de 1:39.299 e Bottas fez o tempo de 1:40.193. Lembrando sempre que se a ponta vai apertar no quali, quem tá atrás também vai. E a galera da frente tem chance de apertar mais no Q2 e no Q3, e o que vale são os tempos do Q1. Além do sofrimento da Aston Martin, que teve então uma bandeira vermelha porque Alonso ficou pelo caminho, e da Ferrari, que perdeu pela manhã um tempão com Hamilton, Oscar Piastri, o próprio Hamilton e Liam Lawson tiveram suas escapadas. E a Audi chamou a atenção com Nico Hülkenberg passando no speed trap no final da reta a 341 km/h. A Ferrari esteve então no centro das atenções hoje em razão de uma inovativa, inventiva, estrambólica asa traseira, cujo flap não abre para frente, não abre para trás como o da Alpine, não abre no meio como o da Audi, e sim dá uma cambalhota e depois volta para a posição normal quando é fechado. As opiniões se dividem. Alguns dizem que a estratégia é deixar uma diferença, um vão maior entre os dois flaps e, portanto, gerar menos arrasto, tornar a aerodinâmica ativa, portanto, mais eficaz e, com isso, economizar energia das baterias nas retas. Isso, somado ao penduricário de ontem, aquela mini asa na saída do escapamento, mostra que a Ferrari, pelo menos, perdeu o medo de tentar. Medo é uma coisa que paralisa as pessoas e em Maranello todo mundo trabalha com muito medo de fazer besteira e cair em desgraça. Mas uma equipe de Fórmula 1, especialmente num momento de tanta inovação como agora, precisa fazer experimentos. Precisa testar coisas que ninguém ainda fez, que porque ninguém ainda fez, podem dar muito errado. É isso, sempre digo aqui, que torna a Fórmula 1 o que ela sempre foi. Uma categoria que desenvolve coisas. Há opiniões que sustentam que as asas em formato então contraposto, uma delas ao contrário, como se fosse a asa de um avião, anularia o downforce gerado pelo plano que não se movimentou, melhorando a perfuração aerodinâmica. Tem uma análise do Gary Anderson, que foi diretor técnico da Jordan, aquela Jordan, que diz que o movimento de remontada deste plano da asa na hora das frenagens pode criar um mini paraquedas, ajudando os pilotos da Ferrari a frear ainda mais dentro. De toda forma, e como eu comentei mais cedo, a Ferrari perdeu medo de tentar, que é muito bom para eles. Ontem eu comentei aqui sobre o movimento da FIA para submeter à votação das demais equipes uma alteração no regulamento que prevê novos procedimentos de fiscalização para tal da taxa de compressão. E aí muitas perguntas surgiram, então eu já aproveito para responder. Uma delas foi: isso não se pareceria com o tema do motor supostamente ilegal da Ferrari de 2019? Ao que eu respondo: não, a Ferrari estava propositalmente, em tese, manobrando para burlar o regulamento. A FIA nunca conseguiu comprovar, então assinaram um acordo confidencial em que a Ferrari parava de fazer, a FIA baixava uma diretiva técnica e dali pra frente, se ela fosse pega fazendo, perderia os resultados. A situação atual tem a FIA passando um recibo de que o que a Mercedes fez até aqui foi legal justamente pela necessidade de mudar a regra a partir daqui. Porque a própria regra, como eu comentei ontem, diz: os motores serão inspecionados a fio. Ah, mas a Mercedes, isso é imoral, isso é ilegal, isso engorda. Como diria a música, é ilegal, é imoral, engorda como você a 140 km/h que freia a 110 no radar. Posso te multar sem ter uma foto sua andando a 140? Não, porque a própria lei diz que o mecanismo para fiscalização será o radar. A própria lei da FIA diz que o mecanismo para fiscalização será a inspeção a frio do motor. Por isso, resolveram propor a mudança na norma. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Para a Mercedes, rigorosamente nada, porque a temperatura de funcionamento de um motor de um carro de Fórmula 1 não é apenas 130 graus. Então é bem provável que o motor passe na inspeção a frio, passe na inspeção a quente e continue gerando mais potência. E aí, o que dirão as demais equipes? Mas me chamou a atenção a fúria de algumas pessoas com este tema. Será que elas queriam que o piloto para quem elas torcem, nem sei quem é, porque há vários que não usam motor Mercedes, vencessem de toda forma e estão tapando os olhos para o que diziam até esses dias, porque a FIA proíbe as inovações? Tá aí uma inovação que ninguém tinha pensado ainda. Todo mundo bate palma pro cobertor elétrico de Nelson Piquet, todo mundo acha lindo a Brabham ventilador, todo
todo mundo acha legal o carro de 6 rodas. Pois é, estamos vendo a história ser escrita debaixo do nosso nariz. Por que não achar isso legal? A tabela total de voltas de hoje e amanhã. Passando a régua na pré-temporada, a gente traz o total dos 6 dias de teste. Também contaremos aqueles lá em Barcelona. Tem a McLaren na frente com 158 voltas, a Mercedes na segunda posição, muito perto com 156. Estas duas equipes com os seus dois pilotos alternando períodos. A Red Bull 139 só andou com Verstappen. Na quarta posição a Haas, que teve Berman e Ocon. A Alpine teve 120 só com Colapinto, a Williams 117 só com Alexander Albon. A Cadillac tem 108, Bottas e Pérez. A Racing Bulls 106 só com Lawson. A Audi 102, 73 para Hülkenberg e 29 para Bortoleto. E abaixo de 100 a Ferrari com 78, aquela sua manhã foi bastante prejudicada. E na última posição, como já vem ficando aqui o Zeiro e Vezeiro, a Aston Martin com 68, todas elas dadas por Fernando Alonso. Vi inclusive uma declaração de Lance Stroll, perguntado sobre pontos positivos desse carro, em que ele diz: a pintura é bonita. Amanhã teremos o último dia de testes da Fórmula 1. Depois, como eu comentei, só no Grande Prêmio da Austrália, muito aprendizado, muita informação para ser digerida pelas equipes, para você ter ideia da velocidade com que as coisas acontecem da manhã para a tarde. Quando a Ferrari apareceu com essa asa diferentona, James Vowles deu uma entrevista para F1 TV e diz: amanhã cedo eu já terei um estudo dos meus engenheiros de volta na fábrica, dizendo se a gente já tinha cogitado esta solução e se não tinha, por quê, e se tinha, por que não pusemos no carro. É esse o ritmo em que as coisas acontecem na Fórmula 1, é por isso que algumas coisas aparecem só nos últimos dias. É esperado, inclusive amanhã, que a gente veja um pouco mais de ritmo aparecendo e que entremos possivelmente na casa de 31. Comente aqui embaixo quem vem sendo para vocês a grande estrela da pré-temporada, a grande decepção e a grande surpresa. Por que não? Escreva aqui embaixo, a caixa de comentários é de vocês. Terça-feira tivemos um vídeo contando de 10 causos de pilotos que chegaram muito perto, bateram na trave. Tem inclusive 2 brasileiros nesta turma. Pilotos com contrato que não estrearam, pilotos sem contrato, mas com promessa de andar, que ficaram a ver navios. Na quarta-feira, a pequena grande história de quando o leão do bigode, Nigel Mansell, fez uma aparição no BTCC, o British Touring Cars Championship, a Stock Car, vamos dizer assim, da Inglaterra, e aprontou das suas. Grandes ultrapassagens, manobras arriscadas, batidas e drama. Mansell sendo Mansell. Eu vejo vocês aqui amanhã, deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quer abraçar pra mim, quer abraçar pra nós. Não se esqueça de conferir nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. E pra não perder nada do que a gente faz por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante que eu publico cada um destes conteúdos. Vai acontecer muita coisa legal aqui em 2026, não perca. Vejo vocês aqui amanhã, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu e aquele abraço.